Ok. Ok. Estamos aqui com o professor Stefan Hopka, foi nosso instrutor de conhecimentos gerais de aviação. Influenciou várias gerações de especialistas e até de aviadores. Despertou a vocação de aviador em muitos colegas nossos da Força Aérea Brasileira. Ele é um vibrador da matéria que ele ministrou cursos durante quase 20 anos na Escola de Especialistas, não é, professor? Foi de 1966, 86, não, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 24 anos. 24 anos. A nossa turma, até o final de 79, foi uma das últimas turmas a pegá-lo ainda ministrando aquelas aulas, com aquela apostila maravilhosa. Por sinal, parabéns. Obrigado. Aquela apostila de conhecimentos gerais de aviação é realmente um trabalho hercúleo. É uma coisa, eu imagino o trabalho que deu ali por volta de 73, não foi? Isso, foi mais ou menos. Mais ou menos em 73. Eu imagino o trabalho que tenha dado, compilar aqueles textos, escrever aqueles textos, elaborar, contar com a colaboração de colegas que fizeram desenhos. Nós tínhamos uma equipe que me auxiliou bastante na área de desenho, da datilografia, né? E, inclusive revisão de português. Sim. Tudo. Sim. É como eu tinha citado, alguns companheiros de desenho, tinha o professor Silvio Marcondes, né, foi falecido, Sim. também contribuiu também na revisão de português. Tem o capitão Molinari, que hoje está na reserva, né, trabalha no comando da escola, também contribuiu na época com o português ali, né. Então, a boa vontade, né, porque as barreiras sempre são grandes. São grandes. E naquela aridez toda, nós tínhamos que estudar tecnologia básica, matemática, física, conhecimentos gerais de aviação, era um oásis. Era uma das matérias que nós mais gostávamos, né, Wilson? Estamos aqui com o Wilson, da minha turma também, gravando essa nossa entrevista. Ali era um oásis para nós, né? Ali nós podíamos deslizar, né? Como aqueles planadores lá da Austrália. Isso. Conta para nós aquela história que você estava contando dos planadores ainda há pouco aí, lá na Austrália. Muito interessante. Na Austrália, como tem muitos planadores, o país é grande, tem bastante área desértica, na época do calor, existem muitas térmicas. As térmicas são correntes ascendentes provocadas pelo aquecimento da Terra, né, pelo Sol, e transmite para o ar atmosférico, então cria uma corrente ascendente. Essa corrente ascendente é o chamada térmica, é no qual os planadores usam também, ao entrar numa térmica, eles fazem voo circular, procurando ganhar altura. E muitas vezes, como tem muitos planadores voando, ou como os urubus também usam as térmicas para ganhar altura, lá na Austrália, muitas vezes, eles têm dúvida se o planador está procurando urubu ou o urubu está procurando uma térmica. Se o urubu está procurando o planador, ou se os planadores estão procurando urubus para ver onde estão as térmicas. Exatamente. É muito interessante. Muito interessante isso aí também. Mas, enfim, eu me recordo, na nossa turma nós tínhamos uma brincadeira, chamávamos aqueles vacilões de Mandarim Van Hu. Você se lembra da história do Mandarim Van Hu? Conta para nós de novo, como é que era? O Van Hu? Mandarim Van Hu. Ele queria exploração espacial, né? Então ele se sentou num barril cheio de pólvora. Eu não me lembro muito bem dessa história, mas é o seguinte, ele como todo mundo, antes, nos primórdios, nós tínhamos pessoas que saltavam de alta de torres, e outros procuravam outros meios para poder alçar voo, para imitar os pássaros, né? Então muitos tinham, por exemplo, colocar um barril com pólvora, sentou em cima e assentou, entendeu? Até hoje estão procurando Mandarim Van Hu, foi pedacinhos dele para toda parte. Na nossa turma, quem vacilasse, a gente chamava de Mandarim Van Hu, na hora, é o Mandarim Van Hu, né? Então, e eu posso dizer assim, das maiores alegrias que eu tive na Força Aérea Brasileira, foram as grandes chances que eu tive na vida, né? Enfim,
meu pai tinha falecido, a minha família estava numa condição bastante dramática, mas a vida tem disso, né? Nós subimos e descemos na escala social, por circunstâncias ali ao nosso controle. E a Força Aérea me resgatou naquele momento, foi assim, uma oportunidade. Ali as oportunidades são iguais para todas, vale o saber. Não adianta você ter muita coisa, vale você saber. Acredito que as oportunidades deviam ser iguais para todas, por toda parte. E de sua parte, Hopka, quais são as maiores alegrias que você teve ao longo da sua carreira até este momento, que a sua carreira ainda tem chão, né? Mas quais as suas maiores alegrias? Fala para nós um pouquinho. Olha, veja bem, eu, desde o início, lá começando em Salvador, eu passei da aula em aeroclube também. Dei aula de conhecimentos gerais, teoria de voo, todas essas partes. Tem muitos pilotos. Depois vim para Guaratinguetá, também dei aula também no aeroclube aqui também. Dei aula em Pindamonhangaba também. Dei aula no aeroclube de São Paulo também, para formação de pilotos. Então, a gente é muito gratificante, porque para onde eu vou, veja bem, eu dei aula na faculdade há 16 anos também, na área de recursos humanos e recursos materiais. E na escola especialista, todos esses anos, formando pessoal. Então, é constante eu encontrar com ex-alunos, tanto do aeroclube, quanto da escola de especialista da aeronáutica, quanto da faculdade, não só aqui em Guaratinguetá, como em muitos outros lugares. E então é gratificante a gente falar, ô professor, como é que está o senhor? E tudo aquele negócio todo, né? Relembrando o passado. E como se diz, quando a gente relembra o passado, a gente passa a vivê-lo novamente. Sem dúvida. Então é gratificante, realmente, é grande alegria. Agora, quanto a mim, na minha vida, eu diria o seguinte, eu queria ser, na verdade, piloto comercial. E na época, eu tive dificuldade de entrar tanto na Varig como na VASP, porque em 1958, essas aviações comerciais estavam substituindo aviões bimotores por quadrimotores. Então começou a sobrar piloto. Então eles fechavam as escolas e não estavam aceitando. Aí eu tive que procurar outras alternativas. E uma dessas foi nossa Força Aérea, inclusive a Escola de Especialista da Aeronáutica. Sim. E quando eu saí daqui, da Escola Especialista, me formei, fui para Salvador, na Bahia, aí fui operar com um dos aviões mais modernos da Força Aérea Brasileira, que era o P-15 Neptuno. E ele era guerra antissubmarina. E fizemos muitas operações com os americanos, em conjunto com UNITAS e tudo. Então, vou dizer uma coisa, para mim foi muito bom viver isso aí. E depois, quando eu vim aqui para a Escola Especialista, eu vim meio contrariado, a princípio. Mas descobri que depois era muito gratificante, em contato com os alunos, ajudar principalmente naquilo que eu já tinha como experiência na Força Aérea, e ao mesmo tempo transmitir a eles. E foi uma dessas onde eu fiz com que fizesse o livro de conhecimento geral de aviação. Que é uma obra para que pudesse ilustrar melhor, transmitir melhor os conhecimentos. E foi tão bem sucedido com isso, que muitos alunos, não foram poucos, que no final do curso prestaram exame para a Academia da Força Aérea Brasileira e saíram oficiais aviadores. Despertando vocações. Exatamente, despertando a vocação na aeronáutica. Muito bom. E hoje, muitos amigos meus, mesmo depois, que não eram de especialidades de voo, mas que eram de especialidades diferentes, disseram, muitas vezes confessaram que, conversando com outras pessoas e dizendo que eram da aeronáutica, tiveram a satisfação de satisfazer a curiosidade das pessoas, porque as pessoas, você é da aeronáutica, aí começam a fazer perguntas sobre aviação. E se não tivesse esse conhecimento que eles tiveram no livro de conhecimento geral de aviação, jamais eles poderiam dar os esclarecimentos que essas pessoas estavam esperando. Muito bem. Então, professor Stephen Hopka, muito obrigado pela entrevista. E nós vamos no encontro, dia 1º estaremos lá? Vamos desfilar, estaremos, vamos abraçar os amigos, reencontrar todos. Para que não é? Aliás, é outra coisa, no encontro dos veteranos, eu tenho uma participação, vamos supor assim, mais alegre do que talvez muitos outros.
Sim. Porque muitas vezes a minha turma, que é da 134ª, formada em dezembro de 60, poucos comparecem já. Mas a grande maioria que, durante os anos que eu estive na escola, que tiveram contato, que nós tivemos contato, todos eles vêm conversar comigo, vêm relembrar o passado e tal. Então, para mim, esse encontro é mais do que só encontro dos veterinários, encontro de todos os velhos companheiros e ex-alunos. É muito gostoso, é palingenésico. Eu vim no ano passado pela primeira vez. Fiquei viciado. Muito bom o encontro. Muito bom. Ele faz muito bem a alma. Isso. A gente remoça. Exatamente. A gente volta no tempo. Né? Muito gostoso. É um flashback, né? Um flashback. Você volta, você revive aquele momento, né? Você revive, aliás, revive. Muito gostoso, muito gostoso. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson, aí pela força com o vídeo. Obrigado. Valeu.